Olá, bem-vindos a esse episódio especial, como todos são especiais, mas com um gostinho aí de spoiler. Eu, Natália Zing, junto com a minha dupla, Thaís Fischer, separamos para esse nosso café alguns abstracts, né? Então, alguns estudos que foram enviados para o ASH, e foram selecionados para apresentação, seja para apresentação oral, seja como pôster. Obviamente, ainda como são abstracts, a gente tem poucos dados, então eles, na verdade, eles só instigam a gente a justamente estar lá, assistir e ver como que vai ser a apresentação mais robusta dos dados. Então, Thaís, começa com um dos que você separou. Um dos que eu separei é muito especial. Uma das perguntas que tinha era sobre o POD 24. Toda vez que se apresentava o dado do POD 24, se perguntava, o POD 24 é ruim porque tem transformação para difuso, ele é muito driven da transformação, aí a Carla Casulo veio com um trabalho que vem para responder isso, né? Então, o abstract 1652, que é da Carla Casulo, que é a autora principal do POD 24, em que ela separa o POD 24, então falado que são pacientes que vão pior no linfoma folicular, em 3 grupos. POD 24, que efetivamente todos foram biopsiados, né? Biopsiado folicular, biopsiado intermediário, porque não tinham resposta da biópsia, e biopsiado transformação. A ideia principal era, realmente o POD 24 é pior, ele é guiado pela transformação? Então, assim, em termos numéricos, né? A transformação, ele era folicular puro em 52%, ou seja, não era a maioria das transformações, 30% indeterminado e 17% de transformados provados. Então, desse POD 24 que ela tinha, a minoria era efetivamente transformada. E a pergunta fica, e ainda assim, os que são foliculares, eles são piores mesmo? E a resposta é sim, né? Então, os pacientes que tinham transformação, sem dúvida nenhuma, são os que têm pior desfecho de sobrevida global, tá? Com um hazard ratio aí de 3,7, ou seja, há um risco maior de morrer por linfoma nos pacientes com linfoma folicular transformado POD 24. Mas o dado que eu acho que me chamou mais atenção foi que mesmo os que não tinham a transformação, eles também iam pior. Então, continua sendo uma ferramenta clínica, né? Exatamente. Então, sim, a sobrevida global do paciente que tinha transformação era 31% versus 71% do folicular mantido puro. Mas, ainda assim, quando comparado a toda a coorte, os pacientes que tinham POD 24 folicular provado, ainda assim iam pior do que toda a outra coorte. Ainda por critérios ainda não definidos biológicos de que esse paciente vai pior. Então, sim, nem todo POD 24 vai ser transformação, esse dado ele não é baseado nisso, e sim o paciente POD 24 folicular puro vai pior que seus pares, então ainda continua como ferramenta e um surrogate excelente para tomada de decisão e para acompanhamento na clínica. Bom, aí então vou passar para LLC, uma das doenças também que tem o nosso coração, e um dos estudos que eu selecionei é o Amplify, o abstract de número 1009, é um estudo que também estava sendo bem esperado. O Amplify, ele é um estudo de fase 3, né? Então, um estudo randomizado com 2 braços para pacientes com LLC virgens de tratamento, sem deleção do 17p e TP53. E o que ele compara são três braços, na verdade, né? Acalabrutinib e venetoclax versus acalabrutinib, venetoclax e obinutuzumab versus quimioimunoterapia, seja RFC ou R-Benda. E então, justamente por um dos braços incluir quimioimunoterapia, foram retirados aqueles pacientes com deleção 17p e TP53. O tratamento era por duração fixa, foram incluídos 867 pacientes, uma corte bem robusta, com idade mediana de 61 anos e um tempo de segmento de 41 meses. Quando a gente fala de PFS, né, de sobrevida livre de progressão, em 36 meses, né, então num corte aí de 3 anos, a gente tem, primeiro, melhor resposta no grupo de tripla combinação, então, obinutuzumab, acala e veneto, com uma taxa de 83% em 3 anos, seguido por acala e veneto, com 76%, e aí eu já trago uma ressalva que o estudo ele não tem poder para fazer essa comparação entre a dupla e a tripla combinação. Então, qual seria o impacto da associação com o obinutuzumab?
essa resposta a gente ainda não tem, porque esse não era o desfecho do É estudo. que nem o triangle, né? O desfecho do estudo era justamente para comparar com a quimioimunoterapia e reforçar, e foi isso que ele conseguiu demonstrar, porque a PFS aqui em 36 meses com quimioimunoterapia é 66%, então bem inferior do que dos dados sem quimioimunoterapia. Então, reforça o benefício das drogas-alvos frente à quimioimunoterapia, e também com diferença de sobrevida global. E aí, nesse cenário de combinações triplas, eu trago um do Andrew Zelenetz com o Jake, né, Xamaray, que é o Bovem para LLC. Então, eu sempre trago o Bovem para Manta, dessa vez eu trouxe o Bovem para LLC. Então, guiado por DRM e também. Qual foi o número do estudo? Desculpa. 1867, é um estudo, vai para pôster, 52 pacientes, tá? Com uma corte estendida, mediana de idade 62 anos. Desses pacientes, 75% eram homens, 71% GH não mutado e aproximadamente 20% deleção 17P. Não era uma corte para deleção 17P como é para manto. Mediana de duração do tratamento 10 ciclos. E aqui o alvo era doença residual mínima indetectável no sangue periférico, que teve 92%, e em ambos, né, tanto no sangue periférico quanto na medula, a mediana de tempo para atingir foram 8 meses. Então, é um esquema mais intensivo, mas com altíssimas taxas de doença residual mínima, que em LLC a gente sabe que se traduz em sobrevida livre de progressão. Aqui um follow-up de 5 anos, né, já do Bovem, mostrando realmente que nessa mediana de 5 anos, 96% de DRM negativo no sangue periférico e 92% na medula óssea, com a duração mediana da doença residual mínima indetectável e de 34 meses, né? Ou seja, não ter DRM negativa no sangue e na medula de 34 meses. Ou seja, realmente é um tratamento que induz altíssimas taxas de doença residual mínima e traduz em PFS. Então, ele é tolerável e efetivo e é guiado por DRM também, como é o alvo da grande maioria das combinações triplas, né? Em LLC. E aí eu trago, então, já num cenário de recidiva e refratário, mas ainda com essa ideia de evitar a quimioimunoterapia, o estudo do Bruin, CLL, né, 321, e o número do abstract é 886. É um estudo também de fase 3, onde você compara o pirtobrutinib, que é um inibidor de BTK não covalente, versus a quimioimunoterapia, né, o idelalisib com rituximab ou rituximab com bendamuxina, para pacientes com LLC recidivados refratários e que fizeram uso de inibidores de BTK covalente. Então, quando a gente olha a corte, eles tinham mais ou menos uma mediana, né, de linhas de tratamento prévia de 3 linhas de tratamento, incluindo 100% dos pacientes expostos a inibidor de BTK covalente e 50% dos pacientes expostos a inibidores de BCL2. Então, uma coorte super tratada e já tratada com drogas-alvos. E quando a gente fala, então, também de perfil de paciente, de forma biológica, a gente tem uma alta incidência de pacientes com status mutacional não mutado, cariótipo complexo, deleção do 17P. O tempo de segmento de 11 meses, né, um número de pacientes de 238 pacientes, e quando a gente vê o PFS, a gente tem um hazard ratio de 0,5, então foi superior mesmo o uso do pirtobrutinib versus quimioimunoterapia para esses pacientes, incluindo os pacientes que já tinham sido expostos a venetoclax, então lembrar que 50% que tinham sido expostos ao inibidor de BCL2, e também consistente para os pacientes de mais alto risco biológico. Em relação a perfil de segurança, foi observado menor toxicidade, um perfil de segurança melhor para os pacientes que fizeram uso de pirtobrutinib e também menos taxa de descontinuidade por evento adverso frente à quimioimunoterapia. Então, reforça novamente 2 pontos. Tanto que quimioimunoterapia morreu no cenário de recidiva e refratariedade da LLC, quanto também o benefício do uso de um inibidor não covalente pós o uso de inibidores covalentes e inibidores de BCL2. Ainda só para, antes da gente mudar a temática para T, que é o que a gente vai falar também, eu queria só trazer um de CAR-T, né? Que acho que eu separei aqui para a gente usar, que é o abstract
3129, que é os dados do LISA de vida real, comparando a Axicel com TISA, os pacientes idosos. Então, há uma vertente que a gente realmente priorizasse o uso do TISA-cel em pacientes mais idosos, por causa do perfil de segurança, de menor toxicidade. Então, aqui o estudo de vida real, são 125 pacientes acima de 75 anos que receberam CAR-T em doença, especificamente difuso grande células B refratário recidivado, pelo menos 2 linhas, né, de tratamento. Aqui a mediana de segmento foi 12 meses para o grupo Axicel e 17 meses para o TISA-cel. Em relação à taxa de resposta global, a gente tem 77% para o grupo Axicel e 68% do TISA-cel. Então, o que ele fala? Qual a conclusão maior do estudo? É que ambos os produtos, eles são eficazes, há uma discreta melhor taxa de resposta com o Axicel do que com o TISA-cel, mas uma frequência muito maior de eventos adversos no Axicel do que no TISA-cel. Então, basicamente, que há necessidade de individualizar o tratamento, ou seja, escolher quem é o paciente que consegue tolerar um perfil de evento adverso maior versus o que não consegue, e que os dois produtos devem continuar sendo utilizados em pacientes idosos. Muito bom. Então, vamos passar agora para mieloma múltiplo. E aí, mieloma múltiplo, acho que para abrir essa sessão, nada mais justo do que trazer um estudo dos nossos brasileiros, né? Então, vamos homenagear os brasileiros. Então, primeiro, fazer uma homenagem à doutora Vânia Hungria. Então, a doutora Vânia, que também a gente teve o privilégio de ter perto da nossa formação, tem o privilégio de até hoje. Ela é a primeira autora do estudo DREAM-7, o número do abstract 772, onde é um estudo voltado para pacientes com mieloma múltiplos recidivados refratários, então que pelo menos tinham uma linha de tratamento prévia, onde ele compara o belantamab, um anticorpo droga conjugada também, né, belantamab e mafodotin, bortezomib e dexametasona versus o DVD, né? Então, daratumumab, bortezomib e dexametasona. Um estudo fase 3 que englobou 494 pacientes. 51% dos pacientes tinham uma linha de tratamento, então a outra metade tinham mais do que uma linha de tratamento prévia, sendo que 1/3 desses pacientes era lena refratário e também 1/3 desses pacientes tinham um alto risco citogenético. Num segmento aí de 28 meses, foi possível observar um desfecho melhor. A mediana de sobrevida livre de progressão para o grupo do belantamab foi de 36 meses versus 13 meses do DVD, com um hazard ratio de 0,4. E aí, nesse mesmo cenário, a gente vai ter uma apresentação oral esse ano do João Tadeu, né? Também o número do abstract 258. Então, acho que estudo de meta-análise. Uma meta-análise para oral é realmente louvável, né? O esforço. Com certeza. E comparou 4 estudos, Cassiopeia, o Griffin, o Perseus, né? Comparando o DARA no esquema quádruplo versus o esquema triplo, né? Foram 3.327 pacientes com uma mediana de follow-up aí de 51 meses e uma mediana de idade de 60 anos, né? Então, aqui houve ganho de sobrevida global para os esquemas com daratumumab. Com hazard ratio de 0,6. E também ganho de PFS com um hazard ratio de 0,4. Então, reforçando também o benefício dos tratamentos quádruplos baseados em daratumumab na primeira linha. E agora com uma meta-análise, né, que garante. E ainda nesse cenário, eu trago o T, né? Acho que a gente não pode esquecer do T, até porque tanto eu quanto a Natália teremos, cada uma de nós, um pôster. A gente convida todos aqui, a gente vai deixar os detalhes depois. Tem participação em conjunto. Exatamente. Eu trago o dado do pôster do extranodal, que é o número de sítios extranodais como um fator preditor isolado para desfecho, sobrevida global, sobrevida de progressão nos linfomas T nodais, né? Então, a gente fez uma análise parecida ano passado, só com a corte brasileira, que é capitaneada pelo professor Chiattoni, e esse ano a gente fez a corte da América Latina e também do International T-Cell Project, mostrando que é uma maneira mais simplificada de definir desfecho, já que na América Latina a gente tem uma carência, inclusive, de marcadores, né? Às vezes, alguns pacientes não são acompanhados com PET, com tomo, então, tentar simplificar a maneira de seguir esses pacientes. Então, ter mais do que 2 sítios extranodais é um fator preditor isolado para desfechos em pacientes com linfomas T nodais. Natália, seu trabalho. Bom, então, primeiro, acho que a gente precisa também reforçar o benefício desses convênios,
né? Então, primeiro aqui entre os brasileiros, com o T-Cell Project, comandado pelo Dr. Chiattoni, e também do GEL, né? Do grupo da América Latina. E o convênio que a gente tem feito cada vez mais próximos, e aí gerando, então, mais estudos. E como a gente sempre fala, a gente precisa conhecer melhor os nossos pacientes para poder tratá-los melhores. Então, muita gente às vezes critica os estudos epidemiológicos, mas é assim onde tudo começa, né? Então, e a gente realmente já conseguiu demonstrar o quanto a nossa população acaba sendo diferente em termos de epidemiologia com outras populações. Do estudo que eu acabei saindo como primeiro autor, então, no pôster, então só representando o grupo, né? É um estudo da ATL, e aí a gente tentou avaliar se você tem algum risco preditor de infiltração do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que quando a gente fala de linfoma de células T, essa população é que tem mais risco de infiltração do sistema nervoso central versus a outros subtipos de linfoma T. Quando a gente olha a corte, a gente baseou principalmente naqueles pacientes com doença com perfil agudo e pacientes com perfil linfomatoso, que são os pacientes de maior risco, né? Tirando os pacientes com smolder. Aqueles perfis de subgrupos que, por exemplo, no difuso acabam sendo mais categóricos de infiltração do sistema nervoso central, a gente não conseguiu demonstrar. O que a gente conseguiu ver? Uma diferença de idade, mas possivelmente clinicamente não teria muito impacto a idade na infiltração do sistema nervoso central. E o outro seria mais do que 2 sítios extranodais também, que aí sim eu acredito que tem mais impacto na infiltração do sistema nervoso central. Então, seriam os fatores de risco para a infiltração. Uma resposta que a gente não teve é diferenciando o agudo e o linfomatoso. Se entre os dois também teria uma diferença de infiltração e a gente não conseguiu demonstrar uma diferença de infiltração entre os dois tipos de apresentação clínica. E aí também eu trago aqui a atenção para um abstract que vai ser apresentado também em forma oral, 464, que é a avaliação do transplante autólogo e alogênico em pacientes com linfoma de células T. É uma análise do EBMT, né? Então aqui tem 7.108 pacientes que receberam autólogo, 1.292 que receberam alogênico, um estudo de 20 anos, né? 2002 a 2022. Mediana de follow-up foi de 3 a quase 4 anos. Agora, aqui é a parte desanimadora, né? O PFS em 5 anos dos linfomas nodais, depois de autólogo, em torno de 30%, com exceção do anaplásico algo positivo, que tem 60%, que é a nossa melhor casuística, realmente, em todas as coortes. E em relação ao halogênico, em mediana de PFS de 40% a 50%, com melhor resultado também de 60% para anaplásico algo positivo. A mediana de sobrevida global desses pacientes é em torno de 50% em 5 anos, é desanimador, com exceção do anaplásico, que é em torno de 80%, depois de autólogo. Alogênico, a gente tem até resultados melhores, mas a gente sabe que é uma população extremamente selecionada, né? Porque conseguiram chegar no alogênico, já é um desfecho. Então, alogênico para anaplásico, a gente tem 80%, mas realmente tem um viés de seleção muito importante nos estudos de alogênico para T. Mas aqui só para reafirmar, o autólogo em CR1 é muito melhor do que em CR1, desculpa, a primeira resposta completa é muito melhor do que na resposta completa depois de um resgate. Então, sempre tentar consolidar com o autólogo os pacientes com T. E aí, por fim, falar de amiloidose, que é uma das doenças que eu vejo bastante, faz parte da minha prática. E tem um estudo, então, o Andrômeda, e aqui o abstract foi o 891. Então, é um estudo que realmente mudou o tratamento, mudou o cenário dos pacientes com amiloidose. O primeiro estudo fase 3, randomizado, voltado para esses pacientes. Então, só lembrando que era DARA-VCD versus VCD. Então, aqui a gente tem um follow-up maior, já de 61 meses, onde ele demonstrou novamente melhores taxas de respostas hematológicas completas, 59 versus 19. Nossa. Também num período mais curto, então você tem uma resposta mais rápida naqueles pacientes expostos ao DARA, com 67 dias versus 85 dias no paciente com combinação tripla. E a PFS estimada em 5 anos para o grupo de tripla combinação foi de 30%, com hazard ratio de 0,4. E também com diferença de sobrevida global entre os estudos. A gente tem também melhores respostas cardiológicas e renais, né? Que são os 2 principais órgãos acometidos pela amiloidose AL.
E em relação de perfil de segurança, nesse segmento maior, não teve nenhum outro evento descrito. A gente sempre chama mais atenção a pneumonia nos pacientes expostos a daratumumab. E descontinuação de tratamento, ela foi equilibrada em torno de 5% nos dois grupos. Então, o perfil de segurança é muito semelhante entre eles, não trazendo nenhum outro evento adverso nesse segmento maior. E dessa forma, a gente pode encerrar esse spoiler do ASH. Faremos um pós-ASH, com efetivamente quais que chamaram mais a nossa atenção. E quais foram as discussões também durante, né? Quais dados que foram apresentados efetivamente, quais foram as discussões que teve durante o congresso. Coloquem outras sugestões. E para aqueles que vão estar presente no ASH, a gente também convida para tomar um café durante o pôster. Com certeza. Até mais!